Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que está aqui entre nós nessa noite. E vai falar particularmente conosco agora, a partir da sua palavra. Portanto, abram suas Bíblias, por favor, queridos irmãos, no Salmo 19. Salmo 19. Vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro puro e mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a tua ajuda, abre o nosso entendimento e que seja só o Senhor resplandecente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Sobrescrito aqui desse salmo, irmãos, indica que é um salmo de Davi. E esse salmo aqui é dividido basicamente em duas partes. Você pode conferir comigo aí do verso 1 ao 6. Refere-se à revelação geral de Deus na criação. Na segunda parte, do verso 7 ao 14, diz respeito à revelação de Deus especial na Escritura. Portanto, Deus aqui ele é apresentado como Criador na primeira parte e Redentor na segunda parte. Mas as duas coisas estão juntas numa unidade. A glória de Deus que é retratada no início do Salmo, de uma maneira poética aqui por Davi, ela é expressa de modo mais excelente aqui nessa segunda metade do Salmo 19, por meio da revelação de Deus na Escritura. Certamente vocês vão concordar comigo que essa parte aqui do Salmo 19, a primeira parte, é a parte mais famosa e aclamada. Até mesmo os ímpios reconhecem aqui a beleza poética dessa primeira parte do Salmo 19. Por outro lado, eles dizem que essa segunda metade do Salmo, ela é monótona. Ela é apenas uma versão reduzida e chata, por assim dizer, do Salmo 119. Esse pensamento, irmãos, precisamente, ele representa o valor que os ímpios, de modo geral, eles dão às Escrituras. Mas nós, como crentes, a gente não poderia deixar de esperar mais do que isso, do que os descrentes. Na verdade, a gente não deveria esperar nada. Não deveríamos esperar que eles tivessem algum valor, a Escritura em algum valor. O mais triste, porém, é quando entre o povo de Deus há uma atribuição baixa ao valor da Escritura. E aqui nesse salmo, particularmente nos versos, do verso 7 ao 9, a gente vai ver essa noite que ela é absolutamente suficiente
Do verso 7 ao 9, e aí eu vou pedir que você vá conferindo comigo na sua Bíblia, Davi dá uma lista abrangente aqui para nós, das características e benefícios das Escrituras. Nós podemos dividir cada sentença desses versículos em 3 partes. Cada versículo tem pelo menos 2 declarações, que é o típico paralelismo hebraico. Na primeira parte dessas declarações, dessas frases, o salmista, ele se refere às Escrituras utilizando termos sinônimos. Olha só aí, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, indo para o verso 8, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Em cada caso, essa palavra Senhor aqui, ela traduz a palavra hebraica Yahweh, que significa o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo. E aqui claramente Davi então nos informa, isso daqui significa para nós, que as Escrituras provêm do próprio Deus. Foi ele quem escreveu a primeira tábua de mandamentos lá em Êxodo, não lembro a referência agora, mas a segunda parte dos 10 mandamentos está lá em Êxodo 20, ou melhor dizendo, os mandamentos completos ali. Mas a tábua foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Então é isso daqui que Davi indica aqui para nós. Na segunda parte de cada sentença, é ressaltada uma característica da palavra de Deus. Especificamente 6 características você vai ver aí do verso 7 ao 9. Davi vai dizer que a Escritura é perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e totalmente justa numa só coisa aqui. E na última parte de cada frase dessa seção, o salmista vai descrever alguns efeitos ou implicações que a Escritura produz. E aí você vai ver aí no seu texto, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre e totalmente justa. Então vamos examinar aqui essa noite cada uma dessas características. Em primeiro lugar, nós vemos aqui na primeira metade do verso 7, o seguinte, olha só na sua Bíblia, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra hebraica aqui traduzida por lei é Torá, e significa todo o ensino de Deus, a parte didática, tudo aquilo que Deus deixou o seu povo para a instrução dele. Perfeito, a gente vai vendo alguns termos aqui que vão aparecer, porque são muitos termos, significa aqui inteiro. A tradução da palavra hebraica significa inteiro, completamente ou suficiente. E aí essa ideia transmite aqui a ideia de algo que cobre completamente todos os aspectos de uma questão. E por isso que nesse sentido a Escritura ela é perfeita, ela é abrangente, ela envolve tudo que nós necessitamos saber para nós vivermos uma vida espiritual viva. Diferentemente, de maneira implícita, que é um contraste. O raciocínio dos homens ele é imperfeito, ele é falho, é diferente daquilo que a Escritura nos mostra. Na sequência do versículo 7, vá acompanhando, Davi diz que a lei de Deus ela afeta a pessoa num nível tão profundo a ponto de restaurar a alma dela. A palavra hebraica aqui traduzida por restaura pode significar converte, revive, transforma. É por isso que na camisa da Cristolândia vocês veem Jesus transforma, é uma palavra feliz que foi colocada ali, em lugar de recuperação, por exemplo, que coloca o homem num estado anterior. E o que a palavra de Deus faz conosco é levar a um estado totalmente novo, totalmente transformado. E é isso que significa essa palavra restaura aqui. Já a palavra alma se refere à pessoa, o eu, o coração, a pessoa como um todo, a pessoa interior. E essa palavra é traduzida assim muitas vezes no Velho Testamento. Então a essência aqui, repito, é a pessoa interior, o verdadeiro eu. Então isso daqui significa, irmãos, que a palavra de Deus ela é tão abrangente que ela pode converter e transformar a pessoa toda. Cada parte do ser humano pode ser transformada pela palavra de Deus. Até mesmo a vida mais arrasada pode ser da maneira que Deus quer que seja. Talvez agora você tenha lembrado da vida de alguém, de um testemunho impactante, de algum conhecido que tenha tido a vida transformada dessa maneira aqui. Mas eu quero conduzir a tua atenção agora para a vida de Davi, para o testemunho do próprio Davi que escreveu esse salmo aqui. Você sabe, eu vou te lembrar, Davi era um crente abençoado, muito abençoado, mas um dia ele caiu em grave pecado.
Davi adulterou e engravidou uma mulher casada. Tudo isso daqui está lá no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Para esconder o seu pecado, o que foi que Davi fez? Ele matou o marido da amante. E aí ele achou que tudo poderia ficar bem, até que Natã foi lá e confrontou seu pecado. Ele não estava conseguindo enxergar, estava em completas trevas. E aí ele confessa o seu pecado a Natã, se arrepende. Da boca dele vem a confissão e da boca do profeta Natã vem o perdão de Deus. Mas aí Davi, mesmo tendo confessado o seu pecado, se arrependido, ele experimentou algumas consequências depois. O filho dele, fruto dessa relação extraconjugal, morreu cerca de 1 ano depois. E aí, tempos depois, Davi teve um outro filho que morreu. Foi morto pelo seu irmão Absalão, e foi Anom, porque esse jovem estuprou a sua meia-irmã Tamar. Fosse essas tragédias poucas, né? Absalão, que matou o seu irmão, liderou um golpe de Estado contra Davi, e aí Davi teve que deixar tudo para trás, saiu de casa, deixou bens, suas concubinas, mulheres, e aí foi para o deserto, viveu se escondendo, até que Absalão foi assassinado em meio a essa perseguição que Davi estava sofrendo por parte do próprio filho, e aí Davi tem que enfrentar mais uma vez o luto da perda de um filho. E aí Davi fica tão contristado, tão triste, tão depressivo, que até o oficial do seu exército, Joabe, repreende ele por causa daquele lamento. Que tragédia, irmãos, quanta tragédia na família de Davi. Davi passou por uma cadeia de sofrimentos, culpa pelos seus próprios pecados, tristeza profunda, luto, crise de ansiedade, perdas materiais, morou na rua, foi condenado pela sociedade, enfrentou perigos de morte. Certamente essas circunstâncias aqui, vocês vão concordar comigo, devem ter causado abalos emocionais gravíssimos em Davi. Agora imagina que Davi é um homem moderno aqui nessas mesmas condições. Talvez a maioria de nós concluiria que o tratamento do caso desse homem, considerando a complexidade dos fatos aqui, tudo que ele passou, é da alçada de especialistas seculares. Seguramente poderiam diagnosticar os efeitos desses eventos traumáticos aqui na vida de Davi em categorias de síndromes e transtornos, e alguns até mesmo irreversíveis. Se tinha alguém que poderia dizer que tem todas as categorias modernas de problemas, esse alguém seria Davi. Não consigo imaginar, até esse momento da minha vida, uma família mais disfuncional do que a de Davi. Mas a despeito de toda essa tragédia aqui que Davi passou, ele diz de maneira eloquente e confiante: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Talvez você esteja passando por problemas, passando por situações adversas, talvez não no nível em que Davi teve que enfrentar, mas onde é que você tem buscado a cura da sua alma, meu irmão? A quem você tem confiado os problemas do seu coração? Onde você tem buscado as respostas? Na segunda linha aqui do versículo 7, vá acompanhando comigo, nós temos a segunda característica da absoluta suficiência da Escritura. Diz assim a palavra: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho aqui, irmãos, fala das Escrituras como um depoimento divino. A Escritura, ela é o fiel testemunho de Deus, mostrando o que Ele requer de nós, o que Ele deseja da nossa vida. É o próprio Deus falando por meio da sua palavra. A palavra fiel no hebraico indica digno de confiança, digno de crédito, ser firme, inabalável, um apoio seguro. E assim, o testemunho de Deus é seguro e digno de confiança para nós, para o seu povo. É a palavra de Deus que provê um fundamento onde a gente pode se firmar e se alicerçar. É nela que nós podemos construir a nossa vida e o nosso destino eterno. Somente pela palavra de Deus nós podemos trilhar caminhos seguros, estarmos apoiados. E que efeito o testemunho do Senhor produz em nós?
Olha só a última parte do versículo 7 aí, dá sabedoria aos simples. A palavra hebraica aqui traduzida por simples, vem de uma expressão que significa uma porta aberta, ou seja, é aquela pessoa que, como uma porta aberta, ela recebe todo e qualquer tipo de ensinamento. Ela não filtra nada, ela não tem discernimento. Tudo que é oferecido a ela, ela recebe, ela não sabe identificar aquilo que é falso e o que é impuro. Mas a palavra de Deus pode tornar esse tipo de pessoa sábia. E o sábio aqui fala de alguém não que meramente tem um conhecimento intelectual, alguém que meramente conhece um fato, mas de alguém que é habilidoso na arte de viver, de um viver santo. Alguém que tem sabedoria para aplicar a palavra de Deus às suas experiências diárias. É isso daqui que significa sábio. Então a palavra de Deus pode tomar uma mente assim, sem discernimento, ignorante, e colocá-la no caminho da verdade, para que ela seja hábil em todas as questões da vida. Por outro lado, irmãos, a sabedoria dos homens é loucura, diz 1 Coríntios 1:20. E isso significa para nós que a gente não pode depositar a nossa confiança, a nossa segurança em filosofias e teorias humanas, porque essas coisas não estão fundamentadas no alicerce seguro, não foram edificadas sobre a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 8, nós atingimos a terceira característica da absoluta suficiência da Escritura. Vá acompanhando comigo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceitos aqui são orientações e princípios divinos que vêm direto de Deus para o nosso caráter e conduta. Então, Deus nos criou, Ele sabe qual é a maneira correta que a gente deve viver e assim a gente deve ser produtivo para a sua glória. Ele pôs as Escrituras ali como preceitos, princípios, para que a gente pudesse viver de uma maneira santa. E os preceitos de Deus na continuidade do texto, vá acompanhando aí, Davi diz, são retos. Davi não diz aqui simplesmente aquilo que é reto, em posição que é errado. Essa palavra aqui tem o sentido de mostrar a alguém o caminho verdadeiro. O pastor Raik sempre cita o Salmo 25:12, e aquilo ali não significa só que Deus ilumina o caminho para nós, como o pastor tem batido nessa tecla, e já é um versículo familiar dos irmãos, mas que Deus nos toma pelas mãos e nos coloca também no caminho da verdade. Que grande consolo e conforto a gente tem em saber que a palavra de Deus, Deus pode nos conduzir, Ele mesmo, por meio da sua palavra. Senão a gente fica perdido nos labirintos da vida, como os ímpios estão aí fora, porque não tem a palavra de Deus. Então, tantas pessoas hoje, irmãos, elas estão abatidas, desanimadas, carecem de direção e propósito, porque não dão, por vezes, o valor devido à palavra de Deus. E buscam respostas nas fontes erradas, naquilo que a palavra de Deus já nos deixou orientações. Talvez você esteja essa noite aqui se sentindo perdido, desanimado, sem direção, sem alegria, sem propósito. Não sei como você chegou aqui essa noite, mas onde você tem buscado as respostas? Os filósofos, os ensinamentos humanos, Freud não pode dar a resposta que nós precisamos para a nossa vida. Qualquer conjunto de princípios ou normas humanos não podem atingir o nível da nossa alma, irmãos. O máximo que podem fazer é atingir o nosso comportamento, aliviar de maneira paliativa, mas não podem transformar completamente, como Davi disse no início do versículo 7. Porque essa jurisdição da alma pertence exclusivamente à palavra de Deus. E quando o mundo aí fora, as teorias e filosofias humanas tentam adentrar nesse terreno, estão sendo rebeldes contra Deus. Porque não há substitutos para a santificação, para a transformação, senão a palavra de Deus. E quando nós buscamos ferramentas no que diz respeito a tratar a nossa alma, o nosso coração fora da palavra de Deus, é rebeldia contra o Espírito Santo do Senhor. Somente a palavra de Deus pode alcançar o nosso coração. É precisamente isso que Hebreus 4:12 diz, versículo muito conhecido, mas é exatamente isso que Hebreus diz.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que espada, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamento e intenções do coração. E é por essa razão, pelo fato da palavra de Deus atingir a nossa alma, o nosso coração, é que o salmista diz na sequência do texto que a verdadeira alegria é fruto de uma vida restaurada pela palavra de Deus. No ano passado, a nossa igreja promoveu uma campanha aqui de leitura anual da Bíblia. Quantos participaram dela? Quantos fizeram a leitura anual? Eu só vi uma senhora levantando a mão aqui na frente e outra lá atrás. Mas eu imagino que outras pessoas que não estão aqui aderiram a essa campanha da nossa igreja, promovida, muito incentivada pelo pastor Raik, e foi excelente para todos nós. Eu ouvi bons testemunhos. E um deles foi numa classe, numa das aulas do pastor Raik, de integração, que eu participei ocasionalmente. Eu estava lá nesse dia, no final do ano passado, salvo engano, foi quando o pastor iniciou essa campanha, e eu ouvi um irmão se levantar no final da aula, pediu permissão para dar um testemunho. E ele disse o seguinte: eu me converti em 1994, e eu nunca havia lido a Bíblia toda. E acompanhando a leitura anual da Bíblia esse ano, chegando até o final, eu pude identificar na minha vida que em muitos aspectos eu estava vivendo de maneira errada e buscando as respostas nos lugares errados. E aquele homem estava dando testemunho ali com alegria, diante de todos, embora de alguma maneira pudesse ser vergonhoso falar que muitos anos de crente ele não havia lido a Bíblia, mas ele estava tão alegre que ele se colocou diante das pessoas para testemunhar. E eu mesmo fui encorajado pelo testemunho dele. Como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela pode nos transformar verdadeiramente. É isso que o salmista diz no outro lugar, no Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Que a tua palavra me vivifica. Você se sente desanimado, ansioso, e por isso com pouco interesse pela Escritura? Se ler a Bíblia parece uma tarefa gigantesca para você, eu recomendo que você comece lendo o Salmo 119. Sempre para mim é vivificante, revigorador ler o Salmo 119, porque eu posso examinar a minha vida à luz daquele Salmo e verificar se eu realmente tenho tido desejo, tenho tido as mesmas sensações e sentimentos que o salmista tem ao descrever ali, ao escrever o Salmo 119. Certamente esse exercício vai ser muito precioso para você. E recomendo que você vá depois no Ministério de Adoração e Arte e retire o plano de leitura anual da Bíblia. Todas as outras fontes, irmãos, para tratar os problemas do nosso coração, são superficiais e passageiras. Ainda aqui no versículo 8, na segunda metade, nós temos aqui uma quarta característica da suficiência total das Escrituras. Davi diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento aqui enfatiza uma natureza não opcional das Escrituras. As Escrituras não são sugestões, as Escrituras são mandamentos, são ordens do Senhor para a nossa vida, que nos mantém num caminho seguro. Não é algo que nós possamos escolher entre isto e aquilo, entre os métodos de Cristo, que parecem rudes e primitivos, e entre os métodos que estão lá fora. Esse é o único método que Deus escolheu, que Ele mesmo estabeleceu, chancelou, para tratar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. E aqueles irmãos que tratam isso daqui com leviandade, certamente estão colocando a sua vida eterna em perigo. E aqueles que levam a sério a Escritura e dão devido valor para ela, e a colocam na sua vida em primeiro lugar, a Jesus Cristo e a sua palavra em primeiro lugar, com certeza estão guardando bênçãos eternas para si. Puro aqui no texto, ainda no versículo 8, pode ser bem melhor traduzido aqui por claro. É exatamente esse o sentido que está lá em Cânticos 6:10, quando o amado faz uma declaração apaixonada para a amada. Essa palavra que pode significar limpo, sem sujeira, mas ela tem um sentido a mais.
Esse acréscimo está aqui em Cânticos 6:10. Olha só o que diz. Quem é esta que parece como alva do dia, formosa como a lua, pura ou clara como o sol, formidável como um exército com bandeiras? A Nova Bíblia Viva, que o pastor Raik sempre tem mencionado aqui também, é a única versão em língua portuguesa que captou bem o sentido aqui. Olha só o que diz a Nova Bíblia Viva. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os olhos. Por isso que o resultado é de resplandecer aos nossos olhos. Em 2017, eu passei um tempo em treinamento ministerial no sertão nordestino, no extremo sul do Piauí. A cidade mais próxima ali, o município, ficava a 16 horas da capital Teresina. E eu estava numa zona rural que ficava a 14 quilômetros desse município que já estava a 6 horas de Teresina, que era a capital. E lá, a 5 quilômetros dali, ainda mais longe, vivia uma senhora, uma mulher com seu esposo, eles eram um dos poucos crentes ali daquela região. E na convivência diária com aquela mulher e seu esposo, eu fiquei impressionado. Aquele casal com pouco estudo, eu fiquei impressionado com eles pela clareza, pelo discernimento que eles tinham. Em muitos aspectos ela era admirável. Por exemplo, ela era cordata com seu esposo, no vestir, no falar, mas ela ia além dessas qualidades naturais que qualquer pessoa, qualquer ímpio, inclusive, pode ter. Ela tinha discernimento contra o mal, conhecia a palavra, apesar do pouco estudo que ela tinha, e isso redundava em serviço. Ela caminhava cerca de 5 quilômetros para chegar até a igreja, sob o risco de ser picada por escorpião nas estradas secas lá do Nordeste. Então, essa mulher ali, embora já uma idosa, não sei em que circunstâncias exatas ela conheceu o Evangelho, mas ali estava ela, apesar do pouco estudo, com claro discernimento do bem e do mal de Jesus Cristo e da sua palavra e dando o valor devido para ela. Isso prova, irmãos, que a Escritura ela não é obscura ou enigmática, que é isso daqui que Davi está falando para nós. A palavra de Deus ela é uma revelação que torna as coisas de Deus claras para nós. Ela traz entendimento, coloca ordem, entendimento onde há ignorância, ela ilumina onde há trevas. E foi isso que eu presenciei na vida dessa mulher. Certamente há coisas nas Escrituras que são difíceis de entender. Pedro disse a respeito dos escritos de Paulo, lá em 2 Pedro 3,16, que haviam coisas difíceis de entender nos escritos de Paulo, que outras pessoas se aproveitavam para distorcer, inclusive, aquilo que Paulo estava dizendo. Mas aquilo que é essencial, que Deus é Criador santo, que nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo, e que o nosso destino eterno, se não entregarmos a vida a Cristo, é o inferno, e que por isso nós precisamos nos arrepender e colocar nossa fé em Cristo, o essencial, nós conseguimos identificar. Qualquer pessoa que receba a iluminação do Espírito Santo pode ter conhecimento dessas coisas. E essa mulher tinha exatamente isso. A Bíblia como um todo, ela não é um livro confuso. É uma falácia quando dizem que eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Certamente tem muitas coisas que são difíceis, repito, mas exige um esforço de nós. Exige nós amarmos a Deus com todo o nosso entendimento, uma vez que somos crentes. O ímpio não pode entender essas coisas, evidentemente. E é exatamente esse contraste que eu sigo estabelecendo aqui. Nós temos a sabedoria dos ímpios, que ela é capaz de discernir essa verdade aqui. Paulo, lá em Romanos 1:22, diz que julgando-se sábios, tornaram-se loucos. Ao tentar adquirir sabedoria, conhecimento, elevar-se acima de Deus, os homens tornaram-se loucos. E eles não podem ver essas verdades aqui. No verso 9, irmãos, a quinta característica da absoluta suficiência de Cristo. Olha só, versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Davi usa a palavra temor aqui como sinônimo para a palavra de Deus. Temor fala daquela reverente admiração que nós temos a Deus, que nos impulsiona a adorá-lo. Temor significa isso, e a Bíblia, nesse sentido, é o manual de Deus para que nós possamos adorá-lo verdadeiramente. A palavra hebraica aqui traduzida por límpido fala da ausência de impureza, sujeira, contaminação, imperfeição. E a Escritura, nesse sentido,
ela é perfeita, inalterável, não tem nenhuma mancha, nenhuma sujeira. Jesus afirmou aqui: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. Então isso garante que a Bíblia ela é permanente, a Bíblia é imutável. E, portanto, irmãos, ela é relevante para todos, em qualquer época da história. Ela sempre foi e será suficiente para toda e qualquer circunstância e época. Recentemente, vocês devem lembrar, um famoso pastor, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, porque ela é retrógrada para a nossa sociedade evoluída, segundo ele. Dentre outras coisas, ele disse o seguinte: a Bíblia é insuficiente e também não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Ele mesmo disse isso daqui. Só que em poucos anos, as palavras desse homem aqui, elas serão esquecidas. Serão apenas uma nota de rodapé na história humana. Logo, essas palavras aqui vão perder o seu significado e se tornarão irrelevantes. E no dia do juízo, quando os mortos ressuscitarão, é a própria palavra eterna de Deus quem vai julgá-lo pelas suas próprias palavras, pois ela permanece para sempre. Assim como as estrelas, os planetas permanecem os mesmos que na época de Davi, assim a Escritura permanece a mesma, inalterável, perfeita, suficiente e correspondente ainda para os assuntos modernos, e ela nunca passará. A palavra de Deus nunca passará. Segunda metade do versículo 9 dá a característica e o efeito final, irmãos, da absoluta suficiência da Escritura. Segunda metade do verso 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos aqui nesse contexto significa ordenança ou vereditos divinos que procedem diretamente do juiz de toda a terra. Então a Bíblia é o padrão de Deus para julgar toda a criatura. Os incrédulos, eles não sabem, irmãos, o que é a verdade. Eles estão cegos em relação à revelação da palavra de Deus. Então, enganados por Satanás, eles buscam verdade espiritual aonde eles não podem achar. A parte da palavra de Deus, eles não podem achar as coisas que realmente importam, a origem, o propósito da vida. Eles não podem encontrar nada sobre destino eterno, inferno, céu, sobre esperança, sobre Cristo. Somente na palavra de Deus nós podemos achar as coisas que realmente importam para a nossa eternidade. Eu trabalho com viciados e há muitos programas lá fora que têm a alcunha de espiritual, e até mesmo outras instituições que se classificam com essa abordagem espiritual, mas espiritual de nenhuma maneira significa necessariamente bíblico, onde nós podemos encontrar as questões que são pertinentes para a nossa alma somente na palavra de Deus. E é por isso que nós devemos nos esforçar, avaliar a nossa vida e certificar de que nós somos não apenas espirituais, porque isso tem algum valor aí fora, mas de que nós somos, a nossa vida está girando em torno da palavra de Deus. Que grande privilégio, irmãos, é nós termos a palavra, nós termos 3 cultos, 4 cultos aqui, semanais, para nós podermos ouvir a palavra de Deus. E a implicação disso daqui, de que os preceitos de Deus, a palavra de Deus é justa, é que isso possui instrução abrangente para todos aqueles que aceitam, que a aceitam. A palavra de Deus pode alcançar todas as pessoas mediante a fé em Jesus Cristo. E pelo fato dela ser uma fonte exaustiva de justiça, de instrução, de orientação para as nossas vidas, nós somos proibidos de acrescentar, de tirar algo dela ou de distorcer a Escritura, como muitos fazem. Eu acredito que poucos discordariam verbalmente do que eu estou falando. Poucos de nós, inclusive eu, ouvindo uma declaração dessa, eu não discordaria. Agora nós podemos, irmãos, de modo prático, acrescentar, distorcer
ou tirar algo da palavra de Deus. E como é possível que nós façamos isso de algo prático? Pelo menos de duas maneiras, caminhando para a conclusão. Primeiro, quando nós nos submetemos a teorias humanas, nós estamos acrescentando coisas à palavra de Deus. Quando nós nos submetemos a teorias humanas que invadem a esfera de atuação da palavra de Deus, nós estamos fazendo acréscimos, tirando a autoridade da palavra de Deus e distorcendo e diminuindo a supremacia de Cristo. Em Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo advertiu: não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. A segunda maneira de nós acrescentarmos, tirarmos ou distorcermos a Escritura na prática é nós buscarmos conselheiros ímpios para nos dar orientação. Eu fico muito perturbado, angustiado, na realidade, quando eu ouço um crente falar que o seu melhor amigo é um descrente. Quando ele diz que o seu melhor amigo está na faculdade, a pessoa com quem ele abre o seu coração, com quem ele conversa, é um parente descrente, é um amigo da faculdade. Embora não tenha nada de errado em nós termos amizade com as pessoas que estão lá fora, devemos alcançá-las, mas amizade íntima nós não podemos ter. Nós não podemos abrir o nosso coração para descrentes e receber conselho deles. E por isso que eu fico perturbado quando eu ouço um irmão meu confiando a sua vida a um descrente ou a especialistas seculares naquilo que a Escritura trata. Não podemos, irmãos, dar mais valor à sabedoria dos homens e deixar de lado a fonte mais confiável que nós temos, que é a Escritura, que nós ouvimos, que nós apreciamos, que nós estudamos, mas que nós podemos na prática distorcer quando nós buscamos conselheiros ímpios. O máximo que os conselheiros ímpios podem fazer, ainda que especialistas, é tratar o comportamento humano. Eles não podem chegar no nível do coração, não podem tratar o coração, porque o comportamento humano ele é apenas resultado daquilo que sai do coração. É isso que o Senhor Jesus disse: o interior do homem é quem contamina o seu comportamento. Provérbios 4, 23, Marcos 7, do verso 21 ao 23, se você quiser anotar aquilo que eu estou dizendo. Então, por isso que nós devemos procurar, no que se refere aos problemas do nosso coração, da nossa alma, conselheiros crentes que nos conduzam através das Escrituras e nos orientem em relação aos problemas humanos. Ouça as palavras de Paulo em Romanos 15, 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Portanto, irmãos, não há substituto para as Escrituras. A resolução do seu problema, se é que você tem algum essa noite, depende do valor que você dá à Escritura, o devido valor que você dá a ela e como você se submete a ela e não a fontes extrabíblicas. Nada que esse mundo possa oferecer é mais precioso do que a palavra de Deus. Não há sabedoria lá fora que se sobreponha, que seja superior à palavra de Deus. A glória de Deus ela se manifesta na criação, mas ela resplandece muito mais nas Escrituras. A glória de Deus se manifesta assim como o sol nasce lá no início do Salmo 19, mas ela se manifesta muito mais quando ela resplandece no coração em trevas. E assim, Deus ele é glorificado ao máximo. Por isso, a minha oração essa noite é que a palavra de Deus ela habite ricamente em nós e seja mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. E se você que está aqui essa noite não entregou a sua vida a Cristo, eu oriento que você faça, porque o que está em jogo é o seu destino eterno. Arrependa-se dos seus pecados, coloque sua confiança em Deus, em Jesus, porque por mais que você tente acomodar, adequar a sua vida à palavra de Deus, tudo que ela pode te trazer sem Cristo é condenação. E o que a palavra nos comanda a fazer é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nos voltemos para Cristo, para que Ele restaure a nossa alma, nos dê perfeita alegria. Se você é crente, está aqui essa noite,
considera que não tem dado o devido valor à palavra de Deus, que tem buscado respostas em fontes extrabíblicas, que tem diminuído, distorcido, tirado a autoridade da Escritura, eu peço que todos nós juntos fechemos os olhos agora. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor e peça que Ele lhe mostre aonde, porventura, a Escritura pode não estar tendo o lugar devido na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas instruções da Tua Sagrada Palavra. Essa é a minha oferta da viúva ao excelente trabalho que já tem sido feito aqui, para o engrandecimento da Tua glória e a elevação da Tua Palavra ao lugar devido, Senhor. Ela como a nossa regra de fé, prática, conduta, a nossa norma absoluta e máxima. Recebe, Pai, o meu sacrifício, o meu louvor ao Senhor e oro para que o Senhor trabalhe particularmente no coração de cada um. Sonde o coração, Pai. Dê consolo e mostre o caminho da verdade. Em nome de Jesus, amém.